O NTV News chegando. Justiça Eleitoral caça vereador de Patos de Minas em ação de candidatura fictícia. A decisão de primeira instância implica na perda de mandato de outros 2 vereadores. No NTV News de hoje você vai ver também. Polícia Civil não descarta a possibilidade de homicídio em caso de jovem desaparecido em Patos de Minas. Drogas, armas e munições são apreendidas em operação conjunta. Tiro de guerra inaugura monumento em homenagem aos patenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Golpes por telefone disparam e especialistas dão dicas para se proteger de ações cada vez mais sofisticadas. Tem flagrante de veículo de carga transitando em trecho com proibição de tráfego em Patos de Minas. Avô de crianças autistas reclama da falta de professor apoio em escola. Evento beneficente terá renda revertida para criança com doença rara. A gente mostra como é feita a abordagem terapêutica que utiliza cavalos. É agora no NTV News. A gente começa essa edição mostrando que a Polícia Civil de Patos de Minas segue investigando o caso de um jovem de 23 anos que está desaparecido. Bruno Silva Teixeira, de 23 anos, está desaparecido há quase um mês aqui em Patos de Minas. A Polícia Civil começou a investigar esse desaparecimento de Bruno e não descarta a hipótese de que Bruno possa ter sido morto aqui em Patos de Minas, ou seja, registrado mais um homicídio. A última informação que a Polícia Civil teve em relação a tentar identificar esse paradeiro do sumiço de Bruno foi que bem aqui próximo ao antigo CSU em Patos de Minas foi encontrado um veículo, a qual esse veículo seria de Bruno e que estava com marcas de sangue. Após receber essa informação, a Polícia Civil então começou ainda mais a trabalhar em cima desse veículo e essas marcas de sangue, com a solicitação de um DNA, a qual está aguardando o resultado vir de Belo Horizonte para saber se o sangue a qual estava dentro desse veículo é desse jovem Bruno de 23 anos que está sumido há quase um mês. A Polícia Civil tem essa linha de investigação, né, que ele possa também ter sido alvo de indivíduos que ceifaram a sua vida. Por conta disso, continuamos as investigações. O carro da vítima, Bruno, foi encontrado em determinado local aqui em Patos de Minas. Nós estamos aí levantando diversos elementos e apontando já com uma força muito maior para indivíduos específicos já identificados. Vamos continuar essas investigações e, demandando essas investigações, chegaremos aí a todos aqueles que atuaram nessa cena criminosa, que é o que se indica, né? O carro do Bruno foi encontrado com sangue, né? Com DNA de sangue. Fizemos aí os pedidos para os familiares irem até o IML, foi coletado então a situação de DNA desses familiares e enviado isso aí para Belo Horizonte, onde vão ser feitos os exames necessários para fazer a ligação. Certo é que existe a possibilidade clara de que ele possa ter sido vítima de homicídio, mas temos aí que ter prudência nessa indicação mais forte para que possamos então, chegando a essa indicação fortíssima, passarmos isso ao Poder Judiciário e eventualmente a população de Patos de Minas que anseia sempre por justiça. Um motorista de 38 anos morreu depois que o caminhão que ele conduzia caiu em uma ponte sobre o rio Mamoneira na tarde dessa quinta-feira na LMG 662. Edivaldo José de Andrade se deslocava de João Pinheiro para Natalândia e transportava ferragens. O motorista ficou preso às ferragens da cabine. A vítima foi resgatada já sem vida pelo Corpo de Bombeiros. Na tarde de hoje, a polícia apreendeu arma, munição, crack e maconha durante a operação em Patos de Minas. Uma operação da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil de Patos de Minas, deflagrou uma operação que se deslocou até uma residência no bairro Jardim Esperança e encontrou dentro dessa residência uma porção de maconha, um tablete de crack de aproximadamente 1 quilo, munições e uma arma. No momento em que a polícia chegou até o local, os locatários da casa não estavam presentes no local. Com isso,
Civil foi acionado para a dona da residência comparecer até o local para os demais esclarecimentos. Nós conversamos agora com o delegado Érico Rodovalho, que traz mais informações sobre este caso de hoje. Foi feito então a prisão de uma pessoa que é a proprietária do imóvel. O imóvel esse que friso era utilizado para armazenagem de drogas de terceiros traficantes. Então essa proprietária ela foi presa, frisando aqui que proprietários de imóveis que autorizam pessoas a armazenarem drogas é taxado como também traficante. Traficante não é somente aquele que vende, né? Nós temos vários núcleos criminosos, vários núcleos, condutas criminosas, e o proprietário do imóvel que autoriza isso ocorrer em sua casa também é uma dessas condutas. Então essa proprietária do imóvel ela veio a ser presa juntamente com a droga, munições e arma de fogo que foi localizada pela Polícia Militar. A investigação é no sentido de que a armazenagem ela é feita neste local, posteriormente é repassado para traficantes do próprio bairro Jardim Esperança comercializar por ali. Um local que recebemos informações populares, investigação, o doutor falou que da Polícia Civil, e informações que foram sendo juntadas ali, que culminou na identificação desse imóvel, né, para montar a operação e a abordagem do local. A mulher segue aqui na Delegacia de Plantão de Patos de Minas para prestar os demais esclarecimentos sobre o caso. Daniel Guimarães para o jornalismo da NTV. A seguir, golpes por telefone disparam e especialistas dão dicas para se proteger de ações cada vez mais sofisticadas. Você vai ver que o tiro de guerra inaugurou um monumento em homenagem aos patenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Os golpes eletrônicos, seja por telefone ou pela internet, dispararam no Brasil. No ano passado foram verificadas cerca de 5 milhões de fraudes, de acordo com a Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor. Os especialistas alertam como podemos nos proteger das ações criminosas cada vez mais sofisticadas. Em 2024, um levantamento da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor apontou um aumento alarmante de 45% nos golpes eletrônicos, totalizando cerca de 5 milhões de fraudes. Esse crescimento tem preocupado tanto os consumidores quanto as entidades responsáveis pela proteção de dados. Há uma série de fatores, mas muitos deles estão relacionados a, primeiro, a expansão, né, dos canais de atendimento com os quais pode fazer essa conexão entre as empresas e os seus consumidores. Nós temos hoje gerações distintas que demandam igualmente soluções ou canais distintos para contato entre as empresas com os seus provedores de serviço ou de produtos. Isso dito, lamentavelmente, os fraudadores também acompanharam essa tendência, né, e têm utilizado empregados de soluções diversas para se valer dessas formas de contato, esses múltiplos canais, para praticar golpes. Então, o golpe que antigamente era só telefônico, ele pode ser também com aplicativos de mensagens instantâneas, pode ser também, para além do e-mail, né, que era muito corriqueiro, especialmente nos idos dos anos 2000, mas também ele permanece ainda no contato telefônico, como é o caso que a gente tem observado. Embora todos estejam sujeitos a esse tipo de crime, um estudo apontou que a faixa etária mais atingida por golpes eletrônicos é de 25 a 45 anos. Contudo, a população com 55 anos ou mais também está sendo fortemente impactada, muitas vezes por não estarem tão familiarizadas com os cuidados necessários, ou navegar pela internet e clicar em link. Todos os públicos são alvo hoje em dia indistintivamente. É claro que a forma dos golpes, ou algum golpe tende a ser ou mais ou menos efetivo, eventualmente, algum público, mas todos os públicos são sujeitos, são suscetíveis. Antigamente se diria que poderia ser um público de 50, 60 a mais, pelo tipo de tecnologia. Sim, de fato eles são. Mas todos os públicos estão sujeitos. A Associação Brasileira de Teleserviços listou algumas dicas para ajudar os consumidores a se protegerem de golpes, com foco na importância de nunca fornecer dados pessoais por telefone e sempre usar canais oficiais para resolver pendências. Cuidado ao receber uma chamada, especialmente dessas
em que são feitas comunicados, mensagens gravadas, né, em que são feitos comunicados em que houve um saque indevido ou que houve um pagamento indevido ou uso indevido do cartão de crédito. Cuidado, porque normalmente apresenta-se um banco ou uma instituição financeira ou uma empresa que notoriamente o consumidor sequer é cliente dessa empresa. Segundo, durante o contato, seja ele por chat, seja ele por aplicativo, seja ele por e-mail, seja ele por contato telefônico, cuidado se são solicitadas informações que notoriamente não são solicitadas por centrais telefônicas corretas, verdadeiras. Exemplo, dado de senha, no código de cartão de crédito, número de cartão de crédito. Não são informações que devem ser compartilhadas em hipótese alguma. Terceira questão, igualmente importante, parece simples, mas cuidado, desconfie de ofertas muito tentadoras por canais em que nunca houve esse tipo de solicitação. Inaugurado na manhã de hoje, o monumento que homenageia os ex-combatentes de Patos de Minas que integraram a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. O Tiro de Guerra 04013 de Patos de Minas realizou na manhã desta sexta-feira a inauguração de um monumento que homenageia 12 ex-combatentes patenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial pela Força Expedicionária Brasileira. A solenidade privada a familiares dos ex-combatentes também contou com a presença de autoridades municipais e ex-militares, que começaram a cerimônia com o hasteamento da bandeira. Esse monumento, para nós aqui, tem um significado muito especial. Desde que eu assumi o comando do Tiro de Guerra em 2023, eu tinha esse desejo muito grande de concretizar algo que pudesse representar a importância, o valor dos combatentes daqui de Patos de Minas que foram lutar pela liberdade lá na Itália. E ao longo desse tempo aí, esses 2 anos que eu estou à frente aqui do TG, eu fui reunindo informações, fui reunindo pessoas que pudessem me apoiar na construção do monumento, e hoje a gente está realizando esse sonho, né? Essas pessoas, esses cidadãos patenses que moravam na época aqui em Patos de Minas, foram convocados para combater na Itália contra o inimigo, né, o alemão, e se dirigiram ao Rio de Janeiro, fizeram um treinamento e partiram de navio lá para os campos da Itália para literalmente defender a pátria com a sua própria vida, né? Graças a Deus todos conseguiram retornar com vida, como foi mencionado aqui na cerimônia, e hoje infelizmente não estão mais conosco, mas os familiares estão aqui presentes, ressaltando a importância e o valor desses grandes homens de honra. A batalha, que marcou a história do Exército Brasileiro, durou 3 meses e, para os familiares dos ex-combatentes, a perpetuação dessas memórias é momento de grande emoção e foi registrado com certificado de reconhecimento entregue a cada um dos familiares. Papai foi natural aqui de Santana de Patos, né? Foi convocado. Numa primeira instância, ele trabalhou no setor de transporte de munição. Depois foi para a infantaria. E, de fato, nos deixa bastante, como eu diria assim, emocionados, né? Em saber de que ele fez parte desse pessoal que foi lá combater o que teria que ser combatido, e graças a Deus, Deus colocou a mão ali e vencemos aqueles malucos que queriam coisas estranhas, né? É um momento, como é esse caso aqui hoje, muita emoção, muita mesmo. A gente não põe para fora porque muita gente chora. Eu não choro fácil, mas aqui dentro fica carregado, tá? Então a nossa história durou muito pouco também, porque depois eu me casei com ele, fiquei só 7 anos casada e acabou a nossa história. Nossa história é pequena, mas era boa. E me emociona de ver a beleza que foi a cerimônia, e acredito que tenha ficado registrado, desse momento. Quer reconhecer, porque eram garotos jovens, 18 anos, alguns de 16 que mentiram idade para poder ir,
que foram em busca dessa conquista pessoal, e hoje as famílias viverem isso e o Tiro de Guerra fazer essa homenagem linda, só nos enche de orgulho e que se repita mais e mais, para que o Brasil jamais esqueça o valor do brasileiro. O ano de 2025 marca os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e a conquista de Monte Castelo, que foi uma das batalhas mais difíceis enfrentadas pela Força Expedicionária Brasileira, que ocorreu no dia 21 de fevereiro de 1945. Para registrar a história, além da inauguração do monumento, feito com uma réplica de fuzil e um capacete de combatente, uma placa com registros da guerra também foi colocada para visitação no quartel do Tiro de Guerra. Povo sem história é um país sem memória. Então a gente aqui consegue realmente ressaltar a importância do papel desses homens na história, não só do Brasil, como de Patos de Minas, né? E gostaria também de deixar aberto aqui ao público, quem quiser visitar, né, quem tiver algum parente que já participou da Segunda Guerra, quem tiver algum interesse, alguma afeição sobre o assunto, nós estamos de portas abertas para receber as pessoas e fazer uma breve explanação aqui sobre o monumento. A seguir aqui no News, avô de crianças autistas reclama da falta de professor apoio em escola. Em flagrante de veículo de carga transitando em trecho com proibição de tráfego em Patos de Minas. Na manhã de hoje, a reportagem da NTV registrou flagrante de um veículo de carga transitando por uma via com proibição de tráfego em Patos de Minas. Nossa reportagem veio até a vereda João Pacheco, inclusive flagrando aqui, ó, um caminhão subindo aonde não deve. Esse caminhão não poderia estar subindo aqui, por exemplo, a vereador João Pacheco. Estamos registrando esse flagrante agora, no momento da nossa reportagem. Está aqui que veio, inclusive, após uma reclamação disso. E o caminhão sobe para mais lá em cima e depois continua a sua viagem. A gente veio devido a essa situação, já que um morador reclamou de um caminhão que ficou parado aqui na vereador João Pacheco. A gente vai ver agora o vídeo dele, a qual ele enviou a nossa reportagem, a nossa reportagem através pelo nosso WhatsApp, ele fazendo a reclamação do medo e da insegurança devido a esse caminhão estar por aqui. Aqui pra você ver o perigo. O motorista saiu para buscar óleo, largou o caminhão de jeito aqui. Olha lá. Meus pais moram aqui na esquina. Estão todo mundo de fora. Aí. Perigo. Situações como essa chamam bastante a atenção aqui na vereador João Pacheco. A gente já foi, inclusive, chamados aqui por diversos moradores para relatar esse risco que não para. A gente filmou que mais ali ao início, ali para quem está antes de subir aqui no João Pacheco, tem uma placa muito grande informando a proibição de subir veículos como caminhões, inclusive trator, já que há esse risco dele voltar. E aqui também, assim que começa a subir, está uma placa informando que há sujeito à multa e a proibição também do caminhão e poder subir por aqui. Situações como essa na vereador João Pacheco, mesmo com essas placas de sinalizações sendo informada, são desobedecidas a todo momento e traz o risco aos moradores, já que diversas vezes já foi registrado caminhões que começam a subir e às vezes não conseguem, acaba voltando e trazendo o risco de atingir algumas casas aqui na rua Vereador João Pacheco. O avô de duas crianças autistas vivencia o drama dos netos não estarem sendo assistidos por um professor apoio em uma escola da rede estadual de ensino em Patos de Minas. Desde 2012, a Lei 12.764 estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo. Os autistas têm o direito de ter um acompanhante especializado nas salas de aulas. Mas esta realidade não está acontecendo nas escolas estaduais de Patos de Minas. Eu tenho 2 netos autistas, né? E eles estudaram ano passado nos anos iniciais, tinha o professor de apoio, né?
nunca tiveram problema, nunca tiveram assim de sair da escola, de ter alguma crise. E agora eles foram para o primeiro ano, né? Então lá no primeiro ano eles não estão querendo arrumar uma professora de apoio. E inclusive o meu neto João, essa semana ele ficou nervoso porque teve um trabalho e ele não teve condições de fazer. Porque o autismo ele tem várias formas. Muitas vezes a criança é normalzinha, mas ela não fala bem. Ela é normalzinha, mas ela não entende bem. Então o professor de apoio é para esse horário. É para ajudar aquela professora na sala de aula para poder ajudar o menino a entender o que ela está querendo. A lei serve como um reforço na luta pela inclusão. E, segundo a legislação, os sistemas de ensino devem efetuar a matrícula dos estudantes com transtorno do espectro autista nas classes comuns de ensino regular, assegurando-lhes o acesso à escolarização, bem como ofertar os serviços da educação especial, dentre os quais o atendimento educacional especializado complementar e o profissional de apoio. Você liga lá na superintendência, eles falam dessa mesma lei aqui pra gente. Mas o que vai resolver isso, falar dessa lei? Ah, Célio, mas é assim, tem que ser assim, tem que analisar. Mas só que o autismo, ele não pode esperar. Eu não posso interromper aquilo que o meu neto vem fazendo para esperar ver se ele precisa, sendo que ele tem um laudo. Ele tem um laudo que é autista. E uma outra coisa, aqui na cidade, a prefeitura precisa nos ajudar de ter médico que tenha capacidade de dar o diagnóstico. Porque hoje, um médico é R$600. R$600, como que uma família de baixa renda vai conseguir levar um menino, comprar os remédios? E fora isso, tem os remédios que são caros. A educação é direito de todos e a educação inclusiva também é um direito de atenção especializada para todos os alunos com deficiência. Direitos esses que não deveriam ser cobrados, e sim resguardados pela lei. O que a gente quer pedir? Que as escolas conversem com os pais, conversem com a secretaria, achem uma forma de ajudar os meninos. Achem uma forma de ajudar eles, porque eles não podem regredir. É isso que a gente está lutando. Não estou ocupando escola nenhuma. Ah, Célio, tem as entidades aqui de Patos que ajudam. Tem, mas os meus mesmo estão esperando há 2 anos. Há 1 ano. O autismo ele não pode esperar. Ele tem que ter o tratamento e seguir o tratamento. Senão a criança não evolui. Pois é, sobre esse assunto, o superintendente de ensino, Carlos Coimbra, explicou que o acompanhamento dos alunos autistas depende da complexidade de cada caso. Segundo ele, neste início de ano letivo, uma equipe da superintendência está realizando as avaliações nas escolas, o que, de acordo com o superintendente, pode causar demora para o atendimento de todos os casos. O que não pode é as crianças ficarem sem esse atendimento. A criança autista ficar sem esse acompanhamento especializado que é necessário para que ela não perca, né, não tenha aí dificuldades no aprendizado, não fique para trás, né, não tenha atraso aí na sua alfabetização e no seu ensino, que o professor apoio dá, né, com mais facilidade isso, até porque acompanha mais de perto e tem ali toda a disponibilidade, como diz o próprio nome, de apoio para esses estudantes. Então, a gente vai continuar acompanhando, se necessário for, vamos continuar cobrando também essa atuação nas escolas estaduais do professor apoio para crianças que tenham essas necessidades. A reta final do mês de fevereiro veio com uma onda de calor e estiagem em meio ao verão nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. E olha só, o tempo quente deve se manter durante o fim de semana, conforme a meteorologia. Previsão do tempo. De acordo com o IMET, a tendência é de céu com poucas nuvens e tempo estável. O calor se mantém e a umidade relativa do ar registra 30%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 20, máxima de 33 graus. E no domingo, variam de 18 a 32. Em João Pinheiro, de 20 a 36 graus no sábado. E no domingo, de 19 a 35. Em Lagoa Formosa, de 20 a 33 graus no sábado e de 18 a 31 no domingo. Em Varjão de Minas, no sábado e no domingo, a temperatura máxima é de 32 graus. Em Guimarães, no sábado, variam de 21 a 33.
e no domingo de 19 a 32. E em Presidente Olegário, mínima de 20 e máxima de 34 graus no sábado. E no domingo, variação de 19 a 33 graus. Já aqui no News você vai ver que o vereador dispara contra o governador Romeu Zema sobre defasagem dos salários dos servidores da Segurança Pública em Minas. E vereador encaminha denúncia ao Ministério Público para obrigar o DENIT a promover melhorias em rodovia. O vereador de Patos de Minas, Sargento Leomar, não tem poupado críticas ao governador Romeu Zema. Ele dispara que o governo de Minas não cumpre o que a lei determina e mantém os salários de servidores da segurança pública defasados. A Segurança Pública de Minas Gerais tem enfrentado sérios problemas. E, conhecendo o tema de perto, o vereador Sargento Leomar tem aproveitado as reuniões ordinárias da Câmara Municipal para levar o assunto ao conhecimento dos colegas e da população. A Segurança Pública de Minas Gerais, que vive hoje um dos seus piores momentos da história. Ano passado, assistimos um tiroteio no coração da cidade. A grande maioria de vocês deve se lembrar. Isso não aconteceu por acaso. A falta de policiamento é um dos fatores que geram situações como assistimos. Desde o ano de 1997, quando o governador era Eduardo Azeredo, não vivemos um período tão ruim na nossa história da segurança pública. Nesse quesito, o governador Romeu Zema chega a ser pior que Fernando Pimentel do PT, que, no geral, foi um péssimo governador. Infelizmente, a gestão do governador Zema para a Polícia Militar transformou na maior tragédia vivida, principalmente pelos praças. Praças, esses que estão na linha de frente e são os que mais sofrem. Nesse momento, existe praticamente uma pandemia de autoextermínio nas forças de segurança. A má gestão do governador Zema mata mais policiais do que o crime. Em seu momento de fala, enquanto os vereadores votavam seus reajustes salariais na última reunião, o vereador aproveitou para criticar o governador de Minas Gerais pela falta de reajuste salarial dos militares, enquanto o seu próprio salário foi reajustado em 300%. Os senhores trabalham muito bem, merecido, é merecido o trabalho de vereador. Tem uns vereadores que realmente merecem ganhar até mais. Só que eu tive um aumento real de R$8.000, líquido. E o aumento que vai ter aqui na casa, eu abro mão durante o período todo. Eu não sou vereador, eu estou vereador. Amanhã eu posso morrer e não estar aqui mais. Mas que eu vou falar que o Zema é um cara que não tem palavra, eu vou. E toda vez eu vou falar que ele não tem palavra. Porque ele usou a política para se beneficiar no sangue dos militares, no sangue do pessoal da segurança pública. Enquanto políticos e gestores municipais garantem aumentos em seus salários, servidores essenciais, como os policiais militares, seguem sem reajuste e sem poder se manifestar sobre o que vem acontecendo. A maioria das pessoas não sabem disso. Eu estou podendo falar aqui como vereador graças aos militares, que eles não podem nem comentar nas redes sociais o que eles estão sentindo. Desde o dia do meu primeiro discurso, no dia 6, né? Que foi o meu discurso contra o Zema, seis pessoas que trabalhavam na segurança pública perderam a vida por desespero, porque o governador Zema não aumentou o salário do pessoal. E ele faz graça ainda comendo banana. Só quem está na pele que sente. Somente quem está na pele que sente. Parece que eu estou falando aqui, gritando aqui, como se, não é assim não. Não é nem uma ponta do iceberg. Todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu vou mostrar a hipocrisia que é o governador Zema. Eu fico muito nervoso em relação a isso, porque é um descaso. E, infelizmente, os militares não podem falar, mas eu estou aqui para falar por eles. O vereador Júlio César encaminhou denúncia ao Ministério Público para obrigar o DENIT a promover melhorias na rodovia 352, um eixo importante que liga os municípios de Patos de Minas e Coromandel.
A BR-352 é uma via essencial para a região. O trecho que conecta Patos de Minas a Coromandel atende diversas comunidades rurais. Apesar da sua importância, a estrada, que é federal, está sem manutenção, causando transtornos para quem precisa utilizá-la. Então, a rodovia está precária, que eu falo, né? Situação crítica, intransitável, não tem condições nenhuma de andar. Pessoal do meio rural, das comunidades, transporte escolar, pessoal que precisa ir, os alunos que tem que ir às escolas agora que começou as aulas, não consegue deslocar para a escola ou deslocar aí nessa estrada porque a infraestrutura dela está muito precária, não tem manutenção, rachaduras todo canto. Inclusive até esses dias para trás o pessoal das comunidades teve que levar trator lá, máquina lá para tampar alguns buracos para poder passar os ônibus de escola. E a estrada a gente, igual eu falei, vem cobrando das autoridades, não tem resposta, não tem manutenção e o povo está sofrendo com isso. Segundo o vereador Júlio, a via está sem manutenção há alguns meses e após as diversas chuvas que atingiram a região, as condições ficaram ainda piores. Já vai para 8 meses, 8 meses aí que não tem manutenção nela. Depois do período chuvoso, prejudicou bastante, que a estrada complicou mais ainda. Não passa, tem locais ali que o ônibus tem que passar nas beiradas assim das laterais, porque as rachaduras no meio da estrada é imensa, cabe pessoas lá dentro. Eu até já tinha filmado isso antes, mas e nós passou isso para o DENIT. Júlio conta que ele participou de uma reunião com o DENIT e recebeu uma negativa do órgão. Nós cobrou, eu mandei ofício, falei com o pessoal do DENIT, fui lá, tive reunião com eles, não só eu, mas o vereador foi também aí. E eles deram a posição para nós inviável. Sem o apoio do DENIT, o vereador optou por protocolar uma denúncia ao Ministério Público. Que o Ministério Público interfira ali naquela rodovia, que tenha ali uma manutenção, que o pessoal do DENIT exige do DENIT ali, eles fazer a manutenção ali, que é de capacidade deles fazer, é obrigação deles fazer, que eu falo. E nós colocou 3 tópicos aqui. Rachaduras que não dá para passar transporte escolar, buracos intransitáveis ali, fundos que não tem condição de veículos andar ali, e nós protocolou no Ministério Público, pediu a autoridade do Ministério Federal para que intervira naquela rodovia, se não tiver solução do DENIT, intervir aquela via. Porque agora nós não vai procurar isso aqui mais em Patos de Minas, agora a gente está partindo mais agora para o lado BH e onde que tiver lei para isso, para que seja solucionada a situação daquela rodovia. A denúncia foi protocolada e a expectativa é que o Ministério Público exija a manutenção da estrada. Pois é, o Júlio ele tem mais uma preocupação no momento, né? A seguir, a gente mostra que a Justiça Eleitoral cassou o vereador de Patos de Minas em ação de candidatura fictícia. A decisão de primeira instância pode implicar na perda de mandato de outros 2 vereadores. No dia 15 de março, o Centro de Convenções do Unipan será palco de um evento beneficente. A Feijoada da Esperança terá toda a renda revertida para a campanha Cura para Dudu. Feijoada, música boa e solidariedade. Uma receita perfeita para um dia incrível na Feijoada da Esperança. Um evento com 100% da renda destinada à cura do Dudu. Uma criança de apenas 2 anos diagnosticado com a SPG 50. Uma doença ultra rara e degenerativa. A gente está nessa luta contra o tempo, que a gente descobriu que existe um tratamento que para a evolução da doença, mas ele só existe nos Estados Unidos e tem um custo muito alto, hoje de 3 milhões de dólares. A gente está correndo atrás disso para a gente conseguir medicar o Dudu e parar a evolução dessa doença. Desses 3 milhões, que são mais ou menos 18 milhões de reais, nós já conseguimos cerca de 11 milhões de reais, mais ou menos. Então estão faltando ainda 7 para tratar o Dudu e mais 7 crianças, que são todas pacientes inscritos no estudo dessa medicação, na última fase do estudo. A cura do Dudu tem se tornado uma corrida contra o tempo, pois resta um pouco mais de 70 dias para chegar o período do tratamento. E até hoje, apenas 59% da meta foi arrecadada. A gente corre muito contra o tempo, primeiro porque a doença do Dudu ela é degenerativa, Ela, todos os dias ele tem prejuízos e o tratamento ele
para a produção da proteína que mata os neurônios, ele não regride, né? Então, tudo que ele perdeu hoje, infelizmente, ele não vai conseguir recuperar tudo. Ele ainda é muito novo, então é mais um motivo pelo qual a gente corre quanto tempo. Porque nessa idade que ele está, como a criança tem um poder de regeneração e desenvolvimento muito grande, a gente ainda acredita que se ele for tratado o mais rápido possível, ele vai conseguir recuperar parte do que perdeu e desenvolver muito perto de uma criança normal. E a gente tem também um marco, né? A gente fala que é o marco ideal. Se a gente conseguir arrecadar ali esse valor até final de maio, início de junho, os médicos e o hospital já estão nessa data disponíveis para receber o Dudu para o tratamento. Então a gente precisa muito arrecadar até essa data para ter a melhor recuperação possível. A história de Eduardo é um lembrete do poder da união e da solidariedade. Cada contribuição, por menor que seja, faz parte de um grande movimento para garantir a ele o futuro que merece. Pensando nisto, vários voluntários se mobilizaram para promover a Feijoada da Esperança, que, além de ser um evento gastronômico e musical, também é um ato de amor e empatia. Algumas semanas atrás, eu recebi uma ligação da Juliana, lá do Unipam, e do Gassan, que também é o presidente do Unipam, se eu participaria junto a eles com a campanha para o Dudu. E até então eu sabia muito pouco dessa causa brilhante que a família está buscando para a cura desse anjo, né? Aí eu abracei logo já com eles, já no telefone, antes de desligar eu já abracei a causa, já dei a ideia do cardápio, a gente vende eventos de festa, o pessoal gostou e nós estamos aí contando com a população que venha degustar com a gente. Vai ser uma excelente feijoada, muito boa, gostosa, com excelentes atrações. Vai ter lá Samba do Mercado, DJ Coyote, Matheus Ferraz e Thiago, banda Cena de Cinema, vai ter brinquedo para criança, vai ser um sábado maravilhoso. Feijoada da Esperança. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo valor de R$100 no site desktickets.com.br. E quem quiser ajudar de outras formas, também pode contribuir com o tratamento do Dudu através de doações pelo Pix. A renda é 100% do Dudu. Ninguém lá que está trabalhando, qualquer área, ninguém está recebendo nada, é 100%. Os insumos que a gente vai fazer feijoada, graças a Deus nós estamos conseguindo com doações, ninguém fala em dinheiro não, tudo é para o Dudu. A gente está aí com um pouco mais de 70 dias e realmente é um valor alto para arrecadar em tão pouco tempo, mas a gente está contando com toda a população de Patos, do Brasil inteiro, que abraçou o Dudu, graças a Deus, e a gente tem fé que a gente vai conseguir sim. Além de vários eventos presenciais, como a feijoada, a gente tem outras formas de ajudar o Dudu, a gente tem a chave Pix, que é curapareduardo@gmail.com. É importante que o beneficiário é o Rotary Clube de Carmo do Paranaíba, o Rotary também nos abraçou. A gente tem a vaquinha oficial, que está lá no perfil do Dudu, no Instagram, é Cura para Dudu. Lá a pessoa pode seguir o perfil, compartilhar nossas histórias também ajuda muito. E ter acesso a todas as ações, eventos. Está rolando uma rifa também, de quem que a pessoa, o ganhador pode escolher entre um Corolla, que é nosso, o carro da família, ou R$100 mil no Pix. E lá sempre tem divulgação das ações que a gente está fazendo. Vamos mudar de assunto. Aumentou a procura por coleiras repelentes para cães e gatos devido ao aumento de casos de leishmaniose em Patos de Minas. O ano de 2025 começou com surpresas nada agradáveis. Casos de leishmaniose estão cada vez mais comuns no município, sendo contabilizados dezenas de infectados só nos 2 primeiros meses. A leishmaniose ela é um protozoário e esse protozoário ele é transmitido através de um vetor, que é o mosquito. E é muito importante a gente saber a diferença desse mosquito, porque tem algumas pessoas que pensam que é o Aedes aegypti e não é. É um mosquito palha, tá? Porque que é importante a gente saber sobre a diferença dos mosquitos.
mosquitos, porque a forma de prevenção, ela é diferente. Enquanto a gente tem essa questão de água parada com a Aedes aegypti, no mosquito palha, a gente tem que prevenir de uma outra forma, porque ele gosta mais de ambientes de mata fechada, córregos, árvores, né? Ele é um mosquito que ele é mais noturno, então é importante que a gente não deixe lixo. A doença apresenta um alto risco para os animais por não possuir uma cura. Aquele animal que contrai a leishmaniose precisa enfrentar o tratamento pelo resto da vida. E, além disso, ela pode passar também para os humanos. Aí está o ponto-chave e a preocupação que toda a população ela realmente precisa ter, tá? O meio de transmissão é através da picada do mosquito. Então, se esse mosquito está contaminado e ele faz o repasse para o cãozinho, esse cãozinho ele vai vir a contrair a leishmaniose. E aí ele vai ser portador dessa doença para o resto da vida. É uma doença que ela não tem cura, mas ela tem um tratamento e um controle. Então, é super importante que realmente a população faça todo esse controle, porque como é uma doença que não tem cura, mas a gente tem um tratamento longo, existe, né, essa opção do tratamento, é super importante, até porque a gente precisa cuidar para que esse mosquito não faça o repasse para o tutor, para o ser humano, para o vizinho, porque realmente é uma questão de saúde pública. E para afastar o mosquito palha, existem no mercado diversas opções de remédios que podem ser grandes aliados nessa luta. As coleiras repelentes estão entre os métodos mais eficazes e são encontradas facilmente em clínicas veterinárias. Algumas delas, inclusive, repelem não só o mosquito, mas também são capazes de repelir a pulga e o carrapato. Então, a gente já resolve 2 problemas em uma situação só. Só que a gente tem que tomar cuidado e utilizar produtos que sejam realmente específicos para isso, porque existem muitas medicações no mercado, grandes opções, mas nem todas realmente fazem esse controle efetivo e realmente funcionam para prevenir contra a leishmaniose. E com o grande aumento do número de casos da doença, a procura pelo acessório já aumentou. Alguns modelos, inclusive, já estão sendo encontrados com dificuldade. Temos diversas opções no mercado, começando aí de R$70 até as marcas mais famosas, né, que a gente tem aí de R$130, R$180, R$200. Então, independente do porte, né, do cãozinho e da condição financeira, às vezes também são muitos animais, né, acaba que realmente onera comprar uma coleira de R$200 para 10 cães, mas a gente tem várias opções no mercado para todo mundo ficar protegido. E quem ama o seu pet, cuida. É necessário um trabalho conjunto para que os números de casos, tanto em animais quanto em humanos, diminua com o tempo. É um problema da sociedade e que não só as autoridades, né, precisam ficar atentos, mas nós também, né, como médico veterinário e nós também como tutores. Então a gente precisa sim cuidar dos nossos pets e como consequência acabar cuidando de todos que a gente ama. O vereador Júlio César, que a gente mostrou agora há pouco, tem mais uma preocupação no momento. A Justiça Eleitoral de Patos de Minas julgou procedente a ação movida pelo PDT contra o Republicano sobre fraude nas eleições municipais 2024. Concluiu que houve fraude à cota de gênero, cassou o diploma do vereador Júlio César e tornou inelegível por 8 anos Marinho dos Santos Rocha e Luciene Amaro de Oliveira, que se candidataram ao cargo de vereador. A ação movida pelo PDT de Patos de Minas, representada pelo presidente do partido, ex-vereador Daniel Gomes, em novembro do ano passado, questiona a legitimidade da chapa de vereadores do Partido Republicanos que concorreu nas eleições de 2024, formada por 12 homens e 6 mulheres. A lista cumpre o que determina a legislação, em reservar 30% das vagas para mulheres. Porém, conforme a ação, a candidatura de Luciene Amaro de Oliveira do Republicanos seria fictícia, apenas para cumprir a cota de gênero exigida pela legislação eleitoral. Conforme dados do TSE, a candidata obteve 5 votos. Na ação, o PDT patense ressalta que Luciene não teria realizado campanha eleitoral a seu favor, mas sim para o presidente do Republicanos de Patos de Minas, o candidato Marinho dos Santos Rocha. A ação diz ainda que a movimentação financeira na prestação de contas ao TSE cumpriu formalidades e que nem Luciene votou nela, visto que na sessão onde a candidata vota, não foi computado nenhum voto a ela. A defesa de Luciene alegou que ela é uma pessoa simples e com conduta social discreta. Por isso, não utilizou redes sociais para atos de campanha.
Disse que as postagens durante a pré-campanha a Marinho Rocha foi um ato de gratidão pelo apoio que recebeu quando se candidatou ao cargo de conselheira tutelar. Sobre a votação inexpressiva, a defesa alegou que o fato é comum nas eleições em Patos de Minas. O juiz do caso pediu parecer do Ministério Público. No início deste mês, o promotor Eric Anderson Caldeira Costa manifestou pela improcedência da ação movida pelo PDT contra os republicanos. Nesta sexta-feira, o juiz Paulo Sérgio Vidal, da 330ª Zona Eleitoral, proferiu a sentença. O juiz enfatiza que a defesa de Luciene não convence quando afirma que os problemas pessoais da candidata teriam prejudicado sua campanha, assim como a alegação de que a votação inexpressiva é fato histórico nas eleições em Patos de Minas. Para o magistrado, a doação de materiais eleitorais também não comprova atos de campanha e que não fica comprovado que Luciene não tenha realizado campanha em favor de Marinho dos Santos Rocha. O juiz diz que o fato de Luciene não ter votado em si própria demonstra o total desinteresse pela sua candidatura e corrobora com a candidatura fictícia para atender à cota de gênero. Para o juiz, os fatos comprovam a prática de fraude pelos investigados Marinho dos Santos Rocha e Luciene Amaro de Oliveira, na medida em que agiram em conjunto no ato do registro da candidatura. Assim, Paulo Sérgio Vidal julgou procedente o pedido de fraude à cota de gênero e determinou a nulidade dos votos de legenda obtidos pelo Partido Republicanos em Patos de Minas e dos votos recebidos por todos os candidatos a vereador em 2024. A cassação do diploma do candidato eleito pelo Partido Republicanos, Júlio César Gonçalves, bem como de todos os suplentes do partido. E a inelegibilidade de Marinho dos Santos Rocha e Luciene Amaro de Oliveira por 8 anos. Olha só, com a decisão, o vereador eleito pela legenda, Júlio César, teve o diploma cassado, mas seguirá no cargo enquanto recorre. Além disso, outros vereadores também podem perder seus mandatos, o que pode alterar a composição da Câmara Municipal. No meio de um vídeo, o vereador Júlio César disse estar tranquilo perante toda essa situação e que irá continuar seu trabalho normalmente. Estou sendo julgado por uma coisa que eu não fiz. Isso aí é uma injustiça que o juiz está cedendo por causa de politicagem, que tem político envolvido no meio aí, de politicagem, mas de consciência limpa, tranquila, porque não fiz nada errado. O que estão fazendo aí é injustiça. E continuo meus trabalhos, mesma coisa, continuo trabalhando em prol da população, Patos de Minas e toda a região. De forma alguma, essa notícia me abala, de forma alguma vai mexer comigo, porque eu continuo os trabalhos, não paro, demonstra aí o que eu faço sempre. A defesa do Partido Republicanos também se pronunciou. Em nota, declarou que recebeu a decisão do juiz de primeira instância sem alarde e sem desespero e que recorrerá ao Tribunal Regional Eleitoral. Segundo a defesa, a candidata envolvida perdeu seu emprego 3 vezes durante o período eleitoral e, devido a dificuldades financeiras e psicológicas, não conseguiu fazer campanha. Além disso, teria votado em outro candidato, acreditando que isso ajudaria a chapa. Os vereadores Itamar André e Otaviano Marques, que também podem ter seus mandatos cassados, foram procurados e disseram que não foram notificados oficialmente e, por isso, não nos concederia entrevista no momento. Caso ocorra essa mudança, Rodrigo Falcão, do Partido Novo, Daniel Gomes, do PDT e Isaías Martins, do PSD, assumiriam as vagas. O advogado de Daniel Gomes, Douglas Freitas, concederá amanhã a nossa equipe de reportagem uma exclusiva para comentar sobre a decisão e possíveis consequências do processo. Segundo as regras, os envolvidos têm um prazo de 10 dias para serem notificados e, a partir disso, 2 dias para apresentar o recurso. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. A seguir, a gente vai falar sobre um caso de um jovem brutalmente agredido e que está internado em estado grave. A família pede por justiça. Já já a gente mostra.
Familiares de um jovem brutalmente agredido no final de semana passado em São Gotardo imploram por justiça enquanto rogam pela vida do rapaz de 19 anos. Samuel está internado em estado grave no hospital regional. Samuel Henrique dos Santos da Silva tem 19 anos. Ele tem transtorno de espectro autista e foi brutalmente agredido no último sábado em São Gotardo. Meu filho tem liberdade de ir e vir, né? Então nunca prendi meu filho, sempre deixei meu filho sair para brincar, para ir na casa dos amigos dele. E ele foi na casa dos amigos, foi brincar. Aí tinha esse cidadão que já estava em surto, passou no hospital, não sei se ele foi medicado. Eu não sei qual foi o procedimento com ele no hospital, eu sei que ele tentou agredir os funcionários públicos, quebrou o hospital, e onde eu sei tem lei que desacata funcionário público, é cadeia, não prenderam ele, eu acho que então ele não foi medicado, e soltou esse homem. E aí ele ficou no lugar onde meu filho costuma ir, gritando que ia matar um, e encontrou com meu filho. Meu filho foi a primeira vítima dele. De acordo com a polícia, um homem de 46 anos, em situação de rua, discutiu com Samuel e pegou um pedaço de madeira para agredi-lo. O jovem levou diversas pauladas, inclusive na cabeça, e foi socorrido em estado grave ao Hospital Regional em Patos de Minas, onde está internado. Ele já foi agredindo meu filho na cabeça com um pedaço de pau, sem dó, sem piedade, meu filho sem defesa nenhuma, meu filho tem 19 anos, mas ele parece um menininho de 8 anos. Ele é um menino muito carinhoso, meu filho não é agressivo. E meu filho caiu no chão com paulado, ele continuou batendo no meu filho. Tinha pessoas olhando meu filho apanhar, ninguém defendeu meu filho. Deixaram meu filho apanhar. Depois que chegou outras pessoas, que meu filho já estava desmaiado, que deram uma surra nesse homem também. Indignada e emocionada, a mãe pede justiça e pela saúde de Samuel. Deus vai salvar a vida do meu filho. Deus não vai deixar, não vai desamparar meu filho. Meu filho está entregue na mão dele, entreguei meu filho para Deus. Eu quero que a justiça seja feita. As pessoas por omissão de socorro. Esse homem que machucou meu filho. O Estado. Cadê a segurança das crianças? Só Jesus para acordar meu filho. Só Jesus para dar a vida do meu filho. É só Deus para livrar meu filho dessa. Ele está entregue na mão de Deus. Meu filho tem como induzido desde sábado. Meu filho não abre o olho. Meu filho não responde nada. Eu só peço justiça. Só que eu peço justiça dos advogados que estiver vendo essa entrevista. Me ajuda. Eu quero justiça, que a justiça seja feita. O suspeito desta agressão está preso. O NTV News terminando, volta amanhã. Ótima noite para você e até lá.